Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos nesta manhã abençoar a vida do teu servo, pastor Roberto de Carvalho e toda a sua família. Peço ao Senhor uma unção especial sobre a voz, sobre a garganta do teu servo. Meu Deus, unge ele nesta manhã. Sabemos que a tua palavra já está no coração do teu filho, mas ao transmitir, que o Espírito do Senhor tome conta dele, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Lição de número 2. Nós temos hoje em mãos uma revista maravilhosa que foi escrita pelo mais completo pregador de todos os tempos no Brasil, pastor Gesiel Gomes. Ele foi rotulado como o príncipe dos pregadores do Brasil. E além de ser um grande expoente da palavra, ele também é um teólogo de conceito internacional. Ele tem obras premiadas no Brasil e no exterior. E aprove a Deus usá-lo para escrever esta revista em particular. Nós temos aqui, irmãos, uma análise biográfica contextualizada de 13 personagens do Velho Testamento. Temos aqui as lições oriundas desses personagens e que vão nos impactar e vão nos enriquecer em nossa caminhada de fé. Na primeira lição, nós aprendemos acerca de Abel. E hoje nós vamos falar acerca de Enoque, o homem que andou com Deus. Muito bem, vamos à primeira página útil da nossa lição matinal. A origem de Enoque. Queridos, o nome Enoque quer dizer iniciado. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê do significado do seu nome. Enoque, ele foi um grande personagem do Velho Testamento. O texto que o analisa é diminuto, é pequenino, mas a história que ele evidencia é grandiosa, é macro. Ele foi filho de Jared, que quer dizer descida. Foi pai de Metusalém, ou Matusalém, que quer dizer homem armado. Foi avô de Lameque. Agora, por favor, entenda, existem 2 Lameques, um no capítulo 4 de Gênesis, que é da linhagem pecaminosa de Caim. E este Lameque aqui é da linhagem piedosa de Sete, correto? E o nome Lameque quer dizer poderoso. E foi avô de Noé, que quer dizer repouso. Enoque foi um grande homem de Deus. Agora a Bíblia nos fala sobre 4 Enoques. Na lição aqui do professor, o nosso escritor disse que na Bíblia, no Velho Testamento, são citados 2 Enoques. Mas lá, vamos conhecer o primeiro Enoque, por favor. Gênesis 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Então Enoque, filho de Caim, que levou também o nome da cidade que Caim fundara. Vale-se dizer que no Velho Testamento, muitas vezes uma cidade, na verdade, é uma vila, um vilarejo. Em segundo lugar, o filho de Jared, que é o personagem em destaque nesta lição. Gênesis 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. Muito bem, então este é o segundo Enoque, o Enoque em destaque nesta manhã. Em terceiro lugar, um dos filhos de Midian, o filho de Abraão com Quetura. Vamos ver? Capítulo 25, versículo 4 de Gênesis.
E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abiba e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Muito bem. E o último é o primeiro filho de Ruben. Vamos lá? Gênesis 46, versos 8 e 9. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. Muito bem. Então a Bíblia nos fala sobre 4 Enoques no Velho Testamento. Correto? Agora preste bem atenção. Na epístola de Judas, que só tem um capítulo, no versículo de número 14, a Bíblia diz que Enoque foi o 7º depois de Adão. Na numerologia bíblica, o número 7 aponta para a totalidade, perfeição, plenitude. Enoque foi o 7º depois de Adão, porque ele teve uma vida perfeita de comunhão com Deus. Foi um homem diferenciado. Ele teve uma vida de plena comunhão com o Senhor. Agora, o curioso é que o seu nome significa iniciado. Por quê? Porque Enoque iniciou um novo ciclo de comunhão entre o homem e Deus. Para entendermos isto, precisamos ver um pouco da degeneração da raça humana. Por favor, me acompanhe. Primeiramente, vamos ver o palco da queda do primeiro casal. Pastor Carlos Vilela, Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Portanto, Adão e Eva desobedeceram a Deus, consumando a prática do pecado. O pecado consumado trouxe-nos desastrosas consequências. Vamos a seguir? O primeiro homicídio veio logo na sequência, com Caim. Gênesis 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Muito bem, portanto, através da prática do pecado, da desobediência peremptória ao Senhor, através do deslize de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, irmãos, com facetas diferenciadas, com práticas diferenciadas. Vemos aí o primeiro homicídio. Agora vamos conhecer na Bíblia o primeiro bígamo, que também foi um homicida, o seu nome Lameque. Vamos ver? Gênesis 4, versos 19 e 23. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Muito bem, então vejam só como é que a raça humana começou realmente o seu decesso no sentido moral e espiritual. Depois do pecado de Adão e Eva, veio o primeiro homicídio de Caim, e agora a primeira bigamia confirmada através de Lameque, que também foi um homicida. A Bíblia diz que Lameque, que quer dizer poderoso, ele é diferente do Lameque do capítulo 5, eu já disse no introito. Ele teve 2 mulheres. A primeira chamava-se Ada, que lhe deu 2 filhos, Jabal e Jubal, nome de dupla sertaneja, não é? E a segunda mulher, Zilá, deu-lhe 2 filhos, Tubal-Caim e Naamá. A guisa de informação, Tubal-Caim foi o primeiro a trabalhar na metalurgia, com cobre e ferro. Vamos ver isso? Porque é uma nota interessante. Por favor, Gênesis, capítulo 4, 22. E Zilá
Também teve a Tubal-Caim, Isso. mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então ele foi o primeiro artífice em cobre e ferro. Ele foi o primeiro a trabalhar com metalurgia. Sabe por que eu dei destaque a isso? Porque os filhos de Lameque eram criativos, porém não tinham comunhão com Deus. Que coisa interessante. Isso aqui é digno de dar destaque, correto? Então vejam como as pessoas chafurdavam-se na lama do pecado, correto? Mas eis que o cenário começava a mudar. Olhem que coisa interessante. Depois da queda do primeiro casal, eis que uma mudança se percebe. Surge no cenário um descendente de Sete chamado Enos, cujo nome quer dizer mortal. E aí ele começa a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26. Também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olhem que coisa fantástica. Então, depois de toda a corrupção do gênero humano, através de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora escute, invocar não é tão difícil. O difícil é compromisso. O difícil é estreitamento. O difícil é praticar uma comunhão em alto nível. Enos começou a invocar o nome do Senhor. Até então, a trajetória das pessoas eram sinuosas, mas eis que Deus suscita um homem chamado Enoque, cujo nome significa iniciado. Por quê? Porque ele iniciou um novo ciclo de comunhão entre o homem e Deus. Enos invocou o nome do Senhor. Enoque fez mais, ele andou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vida de Enoque, ela é fantástica. E ela tem que ser lida, relida e adaptada às nossas vidas nos dias atuais. Muito bem. Ainda na sequência, a vida de Enoque, ponto 1, 2. Meus amados irmãos, Enoque teve uma vida diferenciada. Ele estabeleceu uma linha limítrofe entre o que é santo e o que é profano, entre a justiça e a injustiça. Cumpriu-se em sua vida aquilo que está escrito em Provérbios 4, versículo 18. Por favor, pastor. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olhem que coisa fantástica. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então você tem brilhado, meu irmão, minha irmã. Você tem brilhado no seio familiar, você tem brilhado lá na faculdade, você tem brilhado lá no seu trabalho, você tem brilhado no seu escritório como profissional liberal, você tem brilhado como empresário, você tem brilhado em todas as esferas. Bendito seja Deus. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós caminhamos para a perfeição em Cristo Jesus, o Senhor. Enoque, meus amados irmãos, viveu 365 anos. Pouco para a época, porque as pessoas viviam muito mais. Por exemplo, qual foi o homem que mais viveu? Digam-me. Matusalém ou Metusalém, tanto faz a pronúncia, correto? Vamos usar o texto aqui em destaque, pela tradução. Metusalém, ele viveu 969 anos. Pastor, isto é literal? É óbvio. Na sequência, temos Lameque, que viveu, olhem, simplesmente, ou melhor, Jared, que viveu 962 anos. O próprio Adão viveu 930 anos. E Enoque viveu pouco para os padrões da sua época, correto? Ele viveu 365 anos. Isto aponta para a nossa realidade em Cristo Jesus. O nosso ano tem quantos dias, com exceção do ano bissexto? 365 dias. Os 365 anos que Enoque viveu andando com Deus,
aponta para a nossa realidade. Temos que viver com Deus todos os dias das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Spurgeon, que foi chamado de príncipe dos pregadores, ele chegou a dizer algo fantástico. Durante mais de 40 anos, enquanto estive acordado, não passei 15 minutos da minha vida sem pensar em Jesus. Que coisa gloriosa. Isto aqui nos remete a uma profunda reflexão. Nós precisamos desfrutar desta ativa comunhão com Deus no nosso dia a dia. Pastor Roberto, por que é que então mudou a estrutura do ser humano? Vamos ler, para confirmar isto, Salmo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O que Deus está aí nos mostrando é uma média atual. Com a corrupção do gênero humano, é óbvio, com a prática do pecado, a vida foi diminuindo. Concordam comigo, irmãos? Foi diminuindo, perfeito? Então, o que a Bíblia diz que o tempo médio de vida do homem hoje é de 70 anos, quando muito chega a 80. O que passar disso é canseiro e enfado. É óbvio que uma pessoa com hábitos saudáveis, ela pode prorrogar em muito a sua vida. Por exemplo, eu tenho um tio em São Paulo que completou agora, dia 2 de dezembro, 104 anos de vida. Mas são casos pontuais, são casos isolados, correto? Apesar de que o IBGE tenha nos trazido uma ótima notícia, que a perspectiva de vida do brasileiro aumentou e muito. A mulher chegando a 76 ou 78 anos e o homem a 75 anos. Mas, como eu disse, uma pessoa com hábitos saudáveis pode muito prorrogar a sua vida neste mundo. Agora, o que é lindo é que no milênio, por isso que é importante o estudo da escatologia bíblica, quando Cristo reinará aqui entre os homens, a vida vai ser prorrogada. Vamos ver? Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha, isso vai acontecer no milênio, quando Cristo reinará aqui entre os homens, no sentido pessoal e literal. Então a vida vai ser prorrogada. O mancebo vai ter 100 anos. Você já pensou? Numa manhã de sábado, o pai vai estar diante da casa e o filho pulando corda, soltando. Aí o vizinho vai acordar e, surpreso, vai olhar para o garoto e vai dizer ao pai: mas o seu filho pulando corda? Ora, mas também já fez 100 anos, estava na hora de começar. Então, no milênio, a vida vai ser prorrogada e o mancebo vai ter 100 anos. O que isso quer dizer? Que o milênio vai ser um retorno aos primórdios, perfeito? Haverá óbitos? Sim, mas num número bem reduzidíssimo, correto? Então, a vida vai ser prorrogada como era, portanto, nos primórdios. Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Ponto 2, a sociedade no tempo de Enoque. Irmãos, Enoque andou na contramão da sociedade da sua época. A sociedade antediluviana era uma sociedade corrupta, apostatada de Deus, que havia deletado seus valores morais e espirituais. E por incrível que pareça, mesmo sem um manual teológico, mesmo sem uma central de informações teológicas, mesmo sem ter passado por um discipulado, Enoque entendeu que era fundamental que ele estabelecesse uma linha limítrofe entre o santo e o profano, entre o mundo e a sua realidade de fé em Deus. Ele desencantou-se com a sociedade da sua época, ele desligou-se do mundo e buscou refúgio em Deus, e com Deus Enoque andou. Nós precisamos fazer a mesma reflexão. Os dias atuais não são diferentes aos dias de Enoque. A sociedade atual, ela está moldada à prática do pecado. É uma sociedade irreverente, é uma sociedade promíscua,
É uma sociedade que ofende a Deus, que contesta a Deus, que agride a Deus, que procura anular os preceitos bíblicos, que deleta os valores morais e espirituais. Eu disse quando ministrei aqui há poucos dias atrás, que Cazuza, cantor e compositor muito badalado da MPB, num show no Canecão, ele parou o show, pegou um cigarro de maconha, um baseado, acendeu e na sequência deu uma tragada e soltou uma baforada para cima e disse: Deus, isto é para você, ofendendo a Deus. É esta a sociedade de hoje. Irmãos, eu fiz um compromisso com Deus de não assistir mais o programa de Jô Soares. No ano passado, Jô Soares ofendeu uma serva de Deus que lá esteve. Eu não sei se alguém viu isto, assistiu, depois viu no YouTube, mas ele mostrou as vísceras da realidade que ele representa. Ele mostrou toda a sua raivosidade contra o Evangelho. Ele disse não crer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Outro apresentador, aliás, isso virou moda agora, não é? Esse estilo de fazer chacota com as pessoas, do deboche, isso virou moda. Mas o senhor Danilo Gentili, que no passado serviu a Deus, foi um jovem que frequentou uma igreja evangélica há poucos dias atrás. Ele, antes de entrevistar um cidadão de bem, ele simplesmente fez chacotas contra o Evangelho, contra o nome e contra o poder do sangue de Jesus. É esta sociedade que aí está. Hoje nós estamos visualizando a marcha pela maconha, a marcha em prol da PL 122, a marcha pelo aborto. Nós temos uma sociedade que se inclina diante da promiscuidade, o sexocentrismo. Temos toda a podridão aberta, escancarada pela TV, como esse maldito Big Brother, A Fazenda, novelas irreverentes, que incitam todo tipo de infidelidade, de violência, de atos profanos, de atos imorais. Temos aí a internet, que também traz a mesma janela para a sociedade. Lixo, você tem que fazer realmente uma filtragem completa. Aí você sai com o carro pelas avenidas de Goiânia, você vê outdoor de mulheres seminuas e homens seminus também. É um apelo à sensualidade. Irmãos, esta é uma sociedade muito igual à sociedade dos dias de Enoque. Enoque sentiu asco, sentiu nojo, e ele rompeu com a sociedade da sua época e começou a andar com Deus, dando valor à sua vida. Nós precisamos também sentir, de uma maneira muito respeitosa, repugnação por esta sociedade que peca deliberadamente contra Deus. E precisamos encontrar refúgio na sombra da cruz, andando com Jesus, porque só Jesus realiza, só Jesus satisfaz, só Jesus dá um sentido real para a vida do homem na face da terra. Quem crê, aplauda Jesus comigo por isto nesta manhã. Ponto 3, as experiências de Enoque. Enoque conhecia a Deus. Que coisa gloriosa. Nós não sabemos como foi que ele percebeu a existência de Deus, como foi o início desta comunhão com Deus. O certo é que ele conhecia e bem a Deus. Eu quero ler convosco uma referência muito importante. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o qual de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Muito bem, então a Bíblia diz que Deus se fez conhecer. De uma forma ou de outra, Deus se fez conhecer e se faz conhecido também nos dias atuais.
Olhem, por favor, na sequência, como o autor colocou, de que forma é possível se conhecer a Deus. Primeiro, pela natureza. Vamos ler Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós temos que tomar um cuidado com o panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus, até os seres inanimados representam a estrutura de Deus, que Deus está em tudo e tudo representa Deus. O que a Bíblia diz é o contrário, que os céus manifestam a glória de Deus. Então Deus se faz conhecido também através da natureza. Em segundo lugar, no decurso da história, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, através do decurso da história, isto é, da pregação impactante do evangelho, sofremos uma mudança de vida e passamos a conhecer a Deus. Depois, por meio da sua palavra, Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Billy Graham diz que sem a Bíblia, este mundo seria um lugar triste e vazio, sem um farol indicativo. Mas eu louvo a Deus, porque este farol ilumina o meu, o teu, o nosso caminho. Louvado seja Deus. Pela ação direta do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olhe, meus irmãos, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas pessoas tinham um coração duro, como coração realmente de pedra, mas através da ação direta do Espírito Santo, foram convencidas de que há uma verdade, de que há um ser superior, e seus corações foram transformados em corações de carne e renderam-se a Cristo Jesus. Na sequência, por meio de sonhos, Deus faz isto também. Gênesis 20, versículo 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Olha, Deus falou com Abraão através de sonhos, falou também com José através de sonhos. É uma prática adotada pelo Senhor dentro da sua soberania. Há poucos dias atrás eu conversava com um senhor em Rondônia, e ele me disse que morava num sítio bem próximo à cidade de Ouro Preto do Oeste, e ele não era evangélico, ele aliás detestava os evangélicos, era um homem de uma vida promíscua, era um homem tosco, ríspido, um homem violentíssimo. E ele disse que certa noite ele teve um sonho. Ele sonhou que um homem muito humilde, com palavras doces, diferenciadas, o visitava. Ele trazia uma mensagem de mudança. Ele acordou, contou o sonho para a mulher e disse: eu vou preparar a minha espingarda, porque eu acho que este sonho é um sinal de que algo ruim vai acontecer. Na parte vespertina do dia, chegou ali um pregador do evangelho, desceu do animal, do cavalo, e simplesmente se revelou como missionário, como pregador do evangelho, reuniu aquela família, falou do amor de Jesus, e aquele homem lembrou-se do seu sonho e rendeu-se a Cristo Jesus, aceitando como Salvador. Que coisa gloriosa! Mas Deus, sobretudo, nos fala hoje através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1, versos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Muito bem. Então Deus nos fala hoje principalmente através do seu Filho Jesus Cristo. O certo é que Enoque conheceu a Deus
provou do grande amor de Deus e passou a andar com Deus. E Enoque simplesmente transformou-se no obelisco da integridade na sua época, o monumento da moral, o monumento da integridade, o monumento da fé viva para com Deus. Na sequência, ponto 3.2, Enoque andou com Deus. Esta é a chamada metáfora da caminhada. Andar com Deus implica em vários pontos que vamos aqui abordar, mas sobretudo fala de comunhão estreita com Deus. Enoque passou então a construir uma verdadeira simbiose junto a Deus, numa relação bilateral, Deus e Enoque, construindo uma trajetória de comunhão perfeita com aquele que o criou e com aquele que o salvou. Irmãos, e nós precisamos refletir sobre isto. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Porque vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então Paulo nos chama a uma profunda reflexão. Precisamos ver como é que nós estamos andando. Como é que está a nossa caminhada? Como é que eu estou construindo a minha trajetória de fé? Como é que eu estou construindo o meu edifício espiritual? Vede como andais. Paulo está falando a nossa consciência, que é o mais eficiente de todos os tribunais. Eu preciso me aplicar a cada dia, construindo uma comunhão mais perfeita com Cristo. Eu preciso a cada dia eliminar os óbices, os obstáculos, os embaraços e sobretudo o pecado, procurando agradar a Deus como Enoque também agradou. Irmãos, nos diz um fato real, obviamente se é real não é ficção, que uma junta missionária da Europa recebera um comunicado de que um missionário havia morrido numa ilha do Pacífico. Este missionário ficou lá 30 longos anos pregando o Evangelho. E as pessoas que lá viviam eram pessoas simples. E simplesmente este homem que lá estivera por 30 anos tinha um testemunho irreparável. Uma conduta justa, uma conduta admirável em todos os aspectos. Ele falava e praticava o amor. Ele falava de paz e praticava isto na realidade. Mas ele morreu. E houve um pedido àquela junta de missões da Europa que o substituísse. E enviaram para lá um jovem missionário que havia recém saído do seminário teológico. E o missionário chegou naquele afã de realmente realizar um bom trabalho. E quando o barco ancorou no pier daquela aldeia muito simples, naquela ilha, ele desceu e bateu palmas, chamando a atenção de todos, e todos os moradores do lugar vieram para ouvi-lo, e ele com o intérprete disse-lhes: eu vim aqui para falar-lhes de Jesus, eu vim aqui para falar-lhes que Jesus vos ama, eu vim aqui para falar-lhes que Jesus vos dá paz, eu vim aqui para falar-lhes que Jesus é um homem santo, mas também é o Filho de Deus, e através dele e simplesmente dos seus atos, se nós os praticarmos, iremos para o céu. Quando ele terminou a sua homilia, o seu discurso, quando ele terminou a sua prédica, o líder daquela aldeia disse: você vem falar-nos de Jesus? Sim, vocês ainda não conhecem. Ele disse: engano seu, ele morou 30 anos conosco aqui nesta ilha. Aquele missionário que havia morrido, ele andava tão fielmente com Deus, que trouxe as marcas de Cristo Jesus para os moradores daquele lugar. Faça a diferença, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos fazer a diferença. Que a sociedade possa olhar em mim, em ti, em cada um de nós, e ver de fato a diferença. Nós não integramos uma mera confraria, nós não somos integrantes de uma mera agremiação religiosa, nós somos partícipes
da Igreja de Cristo Jesus, coluna e firmeza da verdade. Nós estamos andando com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo que o autor escreveu aqui, eu concordo com isso em gênero, número e grau. Quando passamos a andar com alguém, iniciamos com tal pessoa um relacionamento e desenvolvemos afinidades. Gradativamente assimilamos os valores e hábitos daquele com quem andamos. Que coisa linda! Eu gosto de todos os programas evangélicos, eu assisto um pouco de tudo, quando eu posso, mas assisto muito pouco a TV, vou ser sincero. E agora eu fico observando como há uma influência direta dos líderes evangélicos junto aos seus colíderes e aos seus liderados, não é? Por exemplo, não é crítica, só estou aqui complementando o raciocínio do escritor. Você vê, por exemplo, Valdemiro Santiago, ele tem aquele gesto daquela mão um pouco torta, não é assim? E aquela expressão, isto é muito forte, não é? E algumas tiradas que são peculiares dele, e todos os pastores daquela igreja, que é uma igreja abençoada, também assimilaram essa postura. Não estou criticando, é algo natural, natural. Se você andar no seu dia a dia com um homem como o pastor Carlos Vilela, que é um homem elegante, sério, extremamente educado, oh irmãos, como eu gosto de pessoas educadas. Você quer me ganhar? Estenda a sua mão para mim, me dê a paz do Senhor, olhe nos meus olhos. Não te custa nada fazer isso, não é? Tem pessoas que passam por mim, por ti, como se eu fosse um ser inanimado, como se eu fosse um toco, uma pedra. Eu tenho alma, eu tenho espírito, eu sou vaso, eu sou instrumento de Deus. E o pastor Carlos Vilela é este homem que dá um tratamento especial a todos, não a mim, mas a quem dele se aproxima. E você convivendo com ele, é natural, você vai assimilando o seu comportamento. Eu quero sorrir como ele, eu quero amar como ele, eu quero ser bênçãos nas vidas dos irmãos, como ele tem sido. Quem concorda, diga amém comigo. Muito bem, olhe na sequência, dentro da estrutura da revista, o que significa andar com Deus na concepção do escritor. Primeiro, conceder-lhe a prioridade em nossa vida. Isto fala de conversão. Meus queridos, eu passo a andar com Deus quando eu rompo com o pecado de maneira definitiva, peremptória, e me agarro à cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Que coisa gloriosa! No interior da Paraíba, eu ouvi um testemunho muito simples, mas extremamente edificante. Numa pequena cidade, chamada Catolé do Rocha, havia um homem que bebia muito, e ele bebia tanto, que às vezes, ele pensava que estava com a garrafa de cachaça nas mãos, mas não estava, e ele sempre andava assim, como segurando uma garrafa. Aí as pessoas diziam para ele, não tem nada na sua mão. Ele disse, tem, é minha, não se aproxime. Não é? Então, a sua mão estava moldada à prática do seu cotidiano. Só que um certo dia, ele ouviu falar do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Ele rompeu com o pecado, agarrou-se à cruz ensanguentada de Jesus, e não passou mais a andar assim, como que pegando a garrafa, mas andando assim. Aí as pessoas disseram-lhe, por que agora você anda assim? Ele disse, antes eu andava com a garrafa na minha mão, agora eu ando abraçado com Jesus, eu ando com Jesus todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, eu ando com Deus quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É algo muito lindo. Charles Finney, pregador americano do século XIX, ele havia pregado na igreja que Deus lhe confiara, numa certa noite, e no dia seguinte ele visitou uma fábrica de tecidos. E cheio do Espírito Santo, ele entrou naquela fábrica. E os funcionários estavam comentando justamente sobre aquilo que havia acontecido na noite anterior,
Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. E Finney entra naquela tecelagem. Algumas pessoas começaram a chorar quando viram, 2 mulheres caíram em lágrimas. Aí o diretor daquela fábrica disse: é melhor pararmos as máquinas e ouvirmos a palavra de Deus. Naquele dia, quase todos aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença. Uma mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse ao pastor Marcos, nosso ministro aqui de louvor, não é? Eu disse: olha, aquele dia que eu te vi aqui, começando, eu vi uma latinha de azeite sobre a sua cabeça, viu? Você tem havido no altar, não que os outros não tivessem, todos aqui têm. Aliás, a nossa equipe de louvor aqui é um exemplo, irmãos. Hoje eles oraram aqui antes de cantar, é verdade ou não é? Vocês têm a vida no altar, mas tem azeite de verdade, viu? Vamos para frente, vamos oferecer o melhor para Jesus, guiados pelo Espírito de Deus. Em terceiro, ouvir sua palavra e aplicá-la à nossa vida. Eu passo a andar com Deus quando eu aplico a palavra do Senhor ao meu coração. Deus chamou Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, siga para uma terra que eu hei de te mostrar, e eu vou fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ur era uma cidade idolátrica, politeísta. Em Ur foram adorados 700 deuses, deuses com D minúsculo, feitos por mãos humanas. O pai de Abraão, chamado Terá, era idólatra. Flávio Joséfo disse que ele era o incentivador à idolatria, porque ele fabricava estatuetas de adoração no fundo da sua casa. Ur corresponde hoje a Tel Mugeir, que fica a 320 quilômetros distante de Bagdá, capital do Iraque. O curioso é que nenhuma vez sequer um daqueles deuses com D minúsculo falou com Abraão, mas houve um dia quando Deus com D maiúsculo com ele falou, e Abraão entendeu que era Deus quem falava com ele, saiu de Ur, andou 1.600 quilômetros e chegou em Canaã, a terra da promessa. Hebreus 11, versos 8 e 9, a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, só que ele tinha uma certeza: chegaria no destino certo, porque Deus estava no controle. Meu irmão, você tem o controle de Deus na sua vida, você é mais do que vencedor, louvado seja o Senhor. Eu ando com Deus quando eu vivo em separação, em santidade. Isso aqui é fundamental, irmãos. John Hyde, grande missionário inglês na Índia, ele simplesmente foi chamado de apóstolo da oração. Ele orava tanto que ele passava 2, 3 dias em oração ininterruptamente no seu quarto. Ele orava sempre apoiando na grade inferior da cama. Quando ele morreu, os irmãos entraram no quarto onde ele passou horas e horas em comunhão com Deus, e perceberam que no lugar onde ele apoiava os dedos, a madeira chegou a afundar, deixando as marcas onduladas dos seus dedos. Santidade, comunhão com Deus. Irmãos, nós estamos falando muito em expansão, isso é muito lindo, o tema é auspicioso, é convidativo, mas para que haja expansão, tem que haver santificação também. Vamos mudar mais as nossas vidas, vamos oferecer melhor para Jesus, vamos eliminar algumas práticas, porque tu sabes perfeitamente o que é que impede você de ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Então, em nome de Jesus, faça como a mulher da parábola da dracma perdida. Em nome do Senhor, pegue a vassoura, acenda a candeia e varra a casa que simboliza o seu coração, e encontre a sua moedinha perdida e ofereça o melhor para Cristo Jesus. Por último, ser humilde e submisso. Como existem pessoas marcadas pela basófia, pelo pedantismo, pela soberba, uma pessoa arrogante não anda com Deus. Agora, uma pessoa humilde, sim, a humildade ela precede, ela vem antes da honra. Marque a sua vida pela humildade. Quando você chegar na casa de Deus, olhe bem para o porteiro que está ali,
Olhe para o manobrista que te oferece conforto, que olha o seu veículo, cumprimente-o. Como vai, querido? Sua família vai bem? Nós precisamos melhorar a nossa sociabilidade. Eu não posso te olhar pela sua conta bancária, não. Se tem um lugar onde as pessoas não são divididas pelo que têm e o que são, é a igreja. Todos estamos nivelados debaixo do sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Aqui ninguém é mais importante que o outro. Todos estamos nivelados. E precisamos mostrar humildade em prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você tem um carro importado? Tem irmão que vem de coletivo, e não é demérito para ninguém. Este irmão que vem de coletivo hoje, pode te surpreender amanhã. Ele pode chegar aqui com um carro importado, porque o meu Deus é o Deus da prosperidade. Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos adotar a prática da humildade. Um pastor foi convidado para pregar numa igreja, e ele preparou-se, tirou o melhor terno, pegou o seu sapato, finérrimo, cromo alemão, o relógio Rolex. Vou esconder o meu aqui, porque eu falei Rolex, e esse aqui está mais para, não é? Boerex. E aí ele engomou o cabelo com gel importado, preparou-se todo, e foi para a igreja ministrar. Quando ele chegou, ele pediu que fizesse um corredor polonês, não para bater nele, para ampará-lo, para que ele tivesse acesso direto ao altar. E ministrou sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enfim. Mas ele terminou, ninguém sentiu nada, ninguém foi impactado. Aí ele desceu derrotado. E o pastor local disse a um obreiro muito simples: querido, por favor, traga um complemento aqui. Ele disse: eu vou ler no mesmo texto, Salmo 23. E quando começou a falar, a glória do Senhor ali se manifestou. Aí o pregador convidado perguntou ao pastor local: escute, por que é que eu preguei sobre o Salmo 23? Eu sou um grande teólogo, e nada aconteceu. E este homem de hábitos simples ministrou sobre o mesmo texto, e a glória de Deus se manifestou. Ele disse: olha, é porque você conhece o salmo do pastor, e ele conhece o pastor do salmo. Que coisa gloriosa, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Olhe como a Bíblia é linda. Temos ainda 5 minutos, se eu pedisse 10, vocês me dariam para que eu conclua tudo, irmãos? Amém? Vamos ler 2 referências rapidinho. Primeiro, 2 Reis, capítulo 4, versos 8 e 9. E sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, como isto é lindo! Eis que eu vejo que passa entre nós, és um santo homem de Deus. As pessoas estão olhando o nosso comportamento, o nosso testemunho que é evidenciado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isto aqui é fantástico, irmãos. Que Deus nos ajude a construirmos essa trajetória de comunhão com Deus, andando com Deus e fazendo de fato a diferença. Eu não vou ler a segunda referência em função do tempo. Vamos à sequência. Enoque agradou a Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 5, a pastora Marisete pediu para que repetíssemos, inclusive, a parte final do versículo diz assim: alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos ter um testemunho mais firme, mais impactante, para que esta sociedade reconheça que através de mim, de ti, de nós, Deus está representado. Spurgeon disse assim: se a nossa comunhão com Deus for fraca, tudo vai ser fraco em nós. John Stan, um grande teólogo, disse uma frase muito linda: tirem tudo da minha vida,
absolutamente tirem tudo que eu tenho, só não tirem a doçura de eu poder andar e conversar com o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Enoque agradou a Deus e Deus para si o tomou. O que é interessante é que na narrativa do Gênesis, nós sabemos que o Pentateuco foi escrito por Moisés, perfeito? E viveu Matusalém 960 anos e morreu. E viveu Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 365 anos e não temos o seu obituário. Sabe por quê? Deus para si o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que nós temos que conquistar. Ponto 4. Irmãos, a vida de Enoque aponta para uma linda tipologia bíblica. Escute, Enoque tipifica a igreja de Cristo Jesus. Enoque não passou pelo horror do dilúvio. Assim também a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Vamos ver Apocalipse 3, versículo 10, por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Muito bem, então definitivamente assente isto no seu coração. A igreja não passará pela grande tribulação. Enoque foi trasladado para não provar a morte. Muitos de nós não morreremos, seremos arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Enoque, simplesmente, ele foi o bisavô de Noé, cujo nome significa repouso. E Noé com a sua família estiveram todos seguros dentro da arca, e assim passaram pelo dilúvio. Noé com a sua família, e obviamente os animais na arca, representam o remanescente de Israel, que passará seguro pela grande tribulação. Vamos ver, Isaías 10, versos 21 e 22. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Muito bem, então Noé aponta tipologicamente para o remanescente de Israel que será salvo no final da grande tribulação, correto? E aquela geração antediluviana, isto é, antes do dilúvio, que não creu na mensagem de Noé e simplesmente morreu pelas águas do dilúvio, prefiguram ou tipificam a humanidade distanciada de Deus, que passará pelos horrores da grande tribulação. Agora, o que eu acho interessante é que existem muitos ensinadores ministrando que a igreja terá que passar pela grande tribulação. Isso é um erro crasso. Isso é um crime contra a escatologia bíblica, é uma afronta contra um projeto de Deus no sentido escatológico. A grande tribulação não vai ser um dia chuvoso apenas, a grande tribulação não vai ser um dia como chuva de granizo, a grande tribulação não vai ser como o terremoto do Haiti de 12 de janeiro de 2010, a grande tribulação não vai ser como o incêndio de Roma protagonizado por Nero, vai ser o período mais angustiante que as pessoas vão experimentar. Vamos ver? Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então preste bem atenção, concluindo, Enoque tipifica a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Noé e sua família tipificam o remanescente de Israel que será salvo no final da grande tribulação. E a geração antediluviana tipifica aqueles que estão distanciados de Deus e experimentarão os horrores da grande tribulação. Mas Enoque também foi um profeta. Enoque foi um profeta, e o que é interessante é que além de profeta, ele foi um escritor. Judas, no versículo 14, nos fala sobre ele.
E destes profetizou Enoque: eis que o Senhor é vindo com milhares dos seus anjos. Irmãos, o livro de Enoque, mesmo sendo um livro apócrifo, não inserido dentro do cânon, ele era respeitado pelas tradições judaicas. E Judas o cita porque ele tem algo substancial. Esta profecia de Enoque, ela é escatológica. O Senhor virá. Agora, quem é que está falando que o Senhor virá? É um homem que andou com Deus. É um homem que teve estreita comunhão com Deus. É um homem que transformou-se no obelisco da moral e da integridade. Enoque não teve professor de teologia no sentido humano. O seu professor foi o próprio Deus. E Deus mostrou-lhe que o Senhor virá. A vinda de Jesus não é uma falácia. A vinda de Jesus é uma realidade. Alegra-te, console o teu coração. Eu sei que os dias são maus. Eu sei que a nossa geração se assemelha muito à geração antediluviana. Mas o Senhor virá. Primeiro virá secretamente para arrebatar a sua igreja. Em segundo lugar, virá publicamente 7 anos depois, para livrar a Israel no final da grande tribulação, para vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas. Quem crê nas promessas da vinda do Senhor, aplauda Jesus comigo nesta manhã. Fique em pé comigo. Rompendo em fé, é possível? Rapidinho. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé Você quer oração nesta manhã? provada, Venha aqui à frente, vamos orar em nome de Jesus. Se você tem uma tu me necessidade, dás a chance de crescer um pouco mais. aleluia. As montanhas e vales, desertos e Senhor, fazei como mares que Enoque. atravesso me levam. Que o Senhor se agrade dos nossos esforços, do nosso testemunho, Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Profetize isso. Rompendo em fé, Você vai romper em fé em nome de Jesus. minha vida se Enoque andou com Deus e você está andando com Deus. Enoque agradou a Deus. Deus está se agradando do seu esforço, da sua luta contra o pecado, do seu dízimo que é devolvido no gasofilácio, do seu serviço que você presta na casa do Senhor. plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu rogo a tua bênção pelos teus servos que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, anule todo o projeto do inimigo contra essas vidas. Repreenda todo o projeto que o inimigo preparou, toda maquinação, ó Deus, toda armadilha do inferno contra os teus filhos. Deus, dá-lhes graça, proteção, vitória, triunfo em todas as áreas. Repreenda enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-lhes paz, consolo para a alma, e que todos nós possamos, como Enoque, agradarmos a Ti, ó Deus. Por isso, nós queremos romper em fé, Senhor, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30,
Venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.